Amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o período intertestamentário e este período vai ser uma série de sucessões, assassinatos e violência. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos falado sobre todo o cativeiro babilônico, o período persa, o período grego com Alexandre Magno, a era dos Ptolomeus, que também ficaram conhecidos como os gregos egípcios, e falamos dos Seleucidas, que eram os gregos sírios. E agora nós estamos falando do período macabeu ou asmoneu, que vai até 37 a.C., antes da conquista dos romanos daquela região. Neste período nós já falamos sobre Matatias, nós já falamos sobre Judas, Jonatas, Simão e agora nós vamos falar sobre mais alguns descendentes macabeus. Então vamos lá com João Hircano. João Hircano primeiro, por que primeiro? Porque houve outro João Hircano. Este era neto de Matatias. E ele foi um dos sobreviventes da carnificina de Ptolomeu Abalo, que o amado lembra. Matou todos os descendentes, mas este conseguiu sobreviver. Ele reina por bastante tempo, ele reina de 134 até 104 a.C., portanto o reinado dele foi de 30 anos. Ele organizou um grande exército e ele tentou se vingar de Ptolomeu Abalo, e ele conseguiu cercar Ptolomeu Abalo em Jericó. Só que Ptolomeu tinha conseguido fazer a mãe de João Hircano cativa, e para conseguir se safar deste cerco, o que Ptolomeu fez? Ele colocou a mãe de João Hircano sobre as muralhas de Jericó e açoitava a mãe de João Hircano. João Hircano, então, tentando salvar a mãe, porque ele estava pretendendo matá-la, ele desiste do cerco, sai fora e volta. Mas isso não adiantou. Ptolomeu era efetivamente uma pessoa muito má e assim que João Hircano saiu, ele mata a mãe dele. Antíoco VII, nesse meio tempo, ele ataca Jerusalém e faz um cerco em Jerusalém, ou seja, ele faz o inverso. Então, como foi cercado, então ele acaba cercando Jerusalém. João, então, ele não tendo como se defender e não querendo mais nenhum problema, ele se rende porque ele estava com fome. Nós vamos ver que o cerco final, lá quando Jerusalém vai ser destruída, ela realmente é destruída e ela se rende também pela fome. Ele faz então um acordo vergonhoso, que é para ninguém morrer mais de fome, e começa a pagar tributo para Antíoco VII. Este Antíoco VII, ele faz guerra também contra um outro povo chamado Partas. E nesta guerra ele acaba morrendo. Quando Antíoco VII morre nesta guerra, João Hircano, ele se vê livre deste pacto. E aí ele começa a tentar se expandir. Ele guerreia contra Samaria, ele guerreia contra a Idumeia. Samaria, o amado lembra, fica no norte, era a capital do Reino do Norte de Israel antes de serem levados cativos pela Síria. E a Idumeia, se o amado lembra,
é lá no sul, é entre Israel, lá naquela parte mediana entre Israel e a própria Judéia. Então, ali estavam os idumeus. E ele conquista os idumeus e ele faz com que os idumeus se circuncidem, ou seja, que eles se tornem judeus. Nós vamos ver mais para frente que um destes idumeus, chamado Herodes o Grande, ele vai conquistar tudo e ele vai fazer um arraso dentro do povo judeu. Ele também constrói uma torre que ele chama de Torre Bares. Esta torre, mais tarde, ela passa a se chamar Torre Antônia, Torre de Antônia. Ele vai ser reformado por Herodes e vai ser chamada de Antônia. Como ele era saduceu, então nesta época já existiam esses dois grupos, os fariseus e os saduceus. Como ele era saduceu, ele começa a perseguir os fariseus. Ele teve 3 filhos, chamados Judas, também Aristóbulo, Matatias, também Antígono, e Jonatas, também Alexandre Janeu. Todos eles vão sucedê-lo no trono. Quando ele morre, ele deixa para a sua esposa o reino em testamento. Então ele fez um testamento e não ficam então os filhos no reinado, fica a sua esposa. Aristóbulo I, quando o seu pai morre e o pai deixa o reino para a sua mãe, o que ele faz? Ele toma o poder da mãe, manda prender a mãe, porque ela era uma ameaça ao seu governo, ao seu poder, e ele mantém a sua mãe, a sua própria mãe, presa e morrer de fome. Então ele mantém isso. E ele toma o poder, então. Ele toma o poder em 104, assim que o seu pai morre. Ele subjuga uma outra região chamada Itureia e todas as regiões ao oriente do Jordão, então depois do Jordão. Durante a guerra, ele acaba, essa guerra aqui, né, a Itureia e o oriente do Jordão, durante a guerra ele acaba caindo doente, ele fica doente e o seu irmão Antígono vai à guerra no lugar dele. E ele, Antígono, ganha esta guerra. E o povo, então, glorifica, né, faz festa para Antígono. Alexandra, que era rainha, esposa de Aristóbulo, tem ciúmes de Antígono. E ela faz a cabeça de Aristóbulo para matar o irmão. É óbvio que o irmão não queria fazer isso, mas ela põe em marcha o plano, né? E numa tocaia, numa cilada, Aristóbulo, sem saber dos planos de Alexandra, ele acaba convocando o irmão e o irmão e ela, a esposa, Alexandra, deu ordens para que, se ele chegasse, os guardas matassem. E, em verdade, Antígono, sem saber de nada, Aristóbulo, sem saber de nada, ele acaba indo em atenção ao chamado do irmão e acaba caindo nesta cilada provocada por Alexandre. E ele efetivamente é morto. Então, o segundo filho vai ser morto, né? O segundo filho do João Hircano. Quando Aristóbulo percebe o que acontece, ele começa a se sentir muito mal. Lembrem-se, ele estava doente. Então, muito provavelmente, essa doença agravou. Ele acaba convulsionando, ele cai numa convulsão e ele morre em agonia em 103, ou seja, o reinado dele foi de apenas 1 ano. Bom, existia o terceiro irmão. Esse terceiro irmão,
Alexandre Janeu, ele se apodera do trono, ele se apodera do sumo sacerdócio após ser libertado da prisão. Aristóbulo I tinha, a esposa de Aristóbulo, né, acaba liberando ele da prisão porque ficou sem descendência, então ela o liberta da prisão, ele estava preso e ele assume o trono, ele se apodera do trono, reinando de 103 até 76 a.C. Mas assim, os atritos continuaram, a Síria ainda era uma potência militar, e eles acabaram brigando, acabaram guerreando, e Ptolomeu Látiros, que era da Síria, já substituindo os outros Ptolomeus, lembrem que nós falamos nos outros vídeos que os seus filhos tinham sempre o nome dos pais dos avós, ou seja, todos eles se chamavam Ptolomeu. Para saber quem era quem, ou botava um númerozinho ou colocava um outro nome. Esse Ptolomeu Látiros, filho de Ptolomeu, ele marcha contra Alexandre e acaba derrotando Alexandre. Cleópatra, que também é um nome comum, né? Então, não existiu uma única Cleópatra, existiram 9, 10, 12 Cleópatras. Esta Cleópatra mãe de Alexandre Janeu, ela acaba socorrendo o filho e acaba matando, derrotando Ptolomeu Látiros. Alexandre, então, retoma ao poder e ele toma 2 cidades, Gadara e Gaza. Gaza é a mesma cidade de Gaza, onde existe toda essa comoção, essa guerra até hoje. Faixa de Gaza ali, vizinha do país, da nação Israel de hoje. Tá? Então, Alexandre toma estas 2 cidades. Alexandre, ele, na verdade, ele era saduceu. A gente viu isso, ele era saduceu. E o seu pai, saduceu, ele perseguiu os fariseus. Então, quando aconteceu a festa dos tabernáculos, os fariseus apedrejam Alexandre. Claro, não chega a matar. E ele, em represália, em vingança, ele pega 6.000 pessoas e mata 6.000 pessoas para provar o seu poder, para provar que ele era o rei do lugar. Ele conquista Moabe, Moabe nós já sabemos, já conhecemos Moabe, nós já falamos sobre Moabe, ele conquista o território de Moabe e o território de Galaade. Mas os árabes que viviam ali no deserto acabam por derrotá-lo. A situação interna não estava muito boa, apesar de que ele estava tentando conquistar mais áreas, mais regiões. A situação não estava muito boa e acaba estourando uma guerra civil. Esta guerra se estende por 6 anos. Demétrio, que não era dali, ele acaba se juntando com os judeus e derrota Alexandre. E Alexandre foge para as montanhas da Judéia. Ele se fortalece, retorna e derrota os judeus numa localidade de nome Betsura. Leva os prisioneiros até Jerusalém, faz um banquete e neste banquete ele crucifica 800 inimigos. Então, ele já havia matado 6.000. Agora, para se vingar do que fizeram com ele, ele crucifica mais 800 pessoas. Com 49 anos de idade, ele acaba morrendo e alguns estudiosos acham que ele morre por causa do álcool. Ele era um consumidor muito contumaz, muito grande de bebida alcoólica. E
eles imaginam que tenha sido o álcool a causa da sua morte. No seu lugar, Alexandra Janeu, olha o nome, né? Alexandre Janeu, Alexandra Janeu, eles colocavam nomes muito parecidos e às vezes iguais. Ela acaba assumindo no lugar do seu esposo e ela reina de 76 até 66 a.C. Teve 2 filhos, um chamado Hircano e outro chamado Aristóbulo, como os seus ancestrais. O seu filho Hircano era o mais velho e ela o torna sumo sacerdote. Então ela dá parcela do poder para o filho mais velho como sumo sacerdote. Aristóbulo, o filho mais novo, ele não conseguiu entender isso e ele queria tomar o poder e ele tenta um golpe para conquistar o poder quando a mãe adoece muito gravemente. Amados, aqui as localidades que nós citamos. Então, lembrem-se aqui, ó, a Idumeia, que foi conquistada, é daqui que vem Herodes. Gadara está aqui, né? Gaza aqui embaixo, tá? Moabe, Galade, aqui Samaria e Galileia. Então, quando chega ao fim do reinado de Alexandra Janeu, nós vamos encontrar toda essa região em amarelinho aqui, tudo isso daqui, né? Tudo em amarelinho mais claro aqui. Toda essa região foi conquistada por os macabeus até esta parte que nós chegamos com a Alexandra Janeu. Amém, amados? Bons estudos.